Oi, gente! Hoje é dia de explorar aqui Cabedelo. Cabedelo é o município vizinho de João Pessoa. Fica como se fosse na pontinha, né? Vai criando uma ponta ali entre o mar e o Rio Paraíba. Tem várias praias aqui em Cabedelo. A gente tá andando desde o comecinho ali, desde o bairro de Intermares até a gente querendo chegar na ponta. E eu vou começar aqui com algo que talvez seja uma opinião polêmica. Não tenho certeza, talvez nem seja. Mas se alguém me pedisse indicação de um lugar só que não dá pra deixar de conhecer quando vier aqui pra João Pessoa, eu falaria na mesma hora as praias de Cabedelo. Porque vocês sabem que eu sou meio louca da praia, assim, né? Todo canto que eu vou, eu quero conhecer a praia. E ainda assim, essas estão entre as praias mais bonitas que eu já vi. De verdade. A água é de uma cor maravilhosa, como vocês podem ver. As praias são muito lindas, muito gostosas. E não tem desculpa pra não vir, porque não fica longe, gente. Às vezes fala assim, é no município vizinho, a pessoa fica achando que tem que viajar pra chegar, né? Que é uma mini viagem. Mas não é, é tudo da mesma região metropolitana, né? Então, assim, dá pra você pegar um Uber, dá uns 15, 20 minutinhos de carro, assim, dependendo de onde você estiver. Dá pra você pegar ônibus, tem ônibus que vem pra cá. Não tem desculpa pra não vir conhecer. E você não vai se arrepender. E pra te dar aquele empurrãozinho, hoje a gente vai dar um rolê por aqui, vai conhecer todas as 10 praias e saber um pouco mais, né, sobre o mar, sobre a estrutura, o que tem pra você poder programar a sua visita no futuro. Então, bora lá! E a nossa primeira parada é Intermares, que é uma praia assim com um mar um pouco mais agitado, um pouco mais de onda. Então, se você é aquele banhista mais casual, que tá afim só de ficar relaxando no mar, talvez essa não seja a praia pra você. Mas sabe o que tem um monte aqui em Intermares? Escolinha de surf. Então, se você estiver no pique de aprender a surfar, ou se você já souber surfar e precisar alugar uma prancha, não vai faltar opção. A gente mesmo veio pra cá, né, de dia de semana, e a gente conseguiu alugar uma prancha por R$ 35, e o cara falou, fica à vontade, usa aí o tempo que você quiser, só que não tinha mais ninguém na praia, né? Então eu imagino, quando tá um pouco mais lotado, já é outro esquema. Outra coisa muito massa que rola aqui em Intermares é o kitesurf. Ouvi dizer até que tem umas épocas que tem uns campeonatos e tal, e é bem massa de assistir. E você também pode fazer aula se você tiver afim, tem vários instrutores. Eu até faria se eu tivesse, assim, um orçamento mais gordinho, que não tá rolando no momento, né? Só que assim, se te interessar, se informa antes, porque não é aparecer na praia e fazer aula, porque tem ali umas condições, né, de vento, de mar, que precisa para poder praticar. E chegando no fim de Intermares, a gente tem Ponta de Campina, que se você olhar ali no mapa, realmente é uma pontinha, né, para fora do continente. E por isso tem essa vista muito bonita para João Pessoa. Mas para mim o destaque daqui é o mar, que é um mar muito calmo, e na maré baixa fica muito raso por uma extensão longa, assim. Eu caminhei, eu acho que uns, sei lá, mais de 100 metros para dentro do mar, e a água não chegou nem no meu umbigo. Então fica parecendo uma grande piscina rasa e bem quentinha, vale muito a pena conhecer. Desmantelo pra chegar em Cabedelo, na porta da casa dela. Aqui já é uma parte um pouco mais turística, se você olhar em volta você vai ver que tem bastante assim, flat, lugar para Airbnb e tal. E por isso de fim de semana você vai encontrar uma certa estrutura de guarda-sol para alugar, de barraquinhas de praia, comidas e tal. De dia de semana, mesmo aqui que está próximo da alta temporada, fica um pouco mais vazio, então é bom você se organizar se você quiser trazer lanche, bebidas, coisas assim. A gente está chegando aqui, né, na Praia do Poço, um pouco mais pra frente fica Camboinhas, e essas duas praias são as praias mais turísticas aqui de Cabedelo, e portanto as praias que vão ter uma estrutura maior para receber aí o turista. Então você vai ver mais barraca de praia, mais ambulantes, mais aluguel de guarda-sol, e reza a lenda, aqui pra dentro também tem bastante opção de restaurante. Então, se você é aquela pessoa que prefere, né, ter uma estrutura maior quando chegar na praia, que não quer se preocupar aí com comidas, com sombra, com tudo isso, essa é uma aposta certeira, porque o mar continua sendo um mar belíssimo. Passar por Luanda depois que deixar da cá, quem vive de navegar, o vento é quem lhe comanda. Mas se ela for pra varanda, gritando meu nego fique,
Esqueço de Moçambique, me aquieto no colo dela, escrevo um poema pra ela com a minha caneta Bic. Inclusive, se você já ouviu falar do famoso passeio de Areia Vermelha, ele sai daqui dessas duas praias, né? Aqui que você pega o barco que te leva até lá. Hoje não vou te levar para conhecer, porque a nossa meta é andar até o dique de Cabedelo, mas para quem não conhece, a Areia Vermelha é basicamente um banco de areia que fica a 1,5 km da costa, mais ou menos, que é cercado por piscinas naturais. Então você pega, né, o barquinho e vai curtir uma tarde ou uma manhã lá nessas piscininhas lindas. E a minha dica para quando você for fazer esse passeio é você mesmo dar uma checada como é que tá a maré, porque dizem que tem pessoas que vendem esse passeio com a maré não tão favorável e daí acaba que você paga e não aproveita tanto. Inclusive esse lance aí de você olhar as marés é essencial não só para esse tipo de passeio que tem piscina natural, mas até para você conseguir programar as suas idas para a praia, né? Ah, Ju, mas eu nunca fiz isso, como é que faz? Vem comigo que eu vou te passar um tutorial aqui em poucos segundos, rapidão, porque a coisa é fácil demais. Você vai pegar o Google, digitar lá Tábua de Marés e o nome do lugar. Você vai entrar no site e procurar duas informações, basicamente. A primeira é a altura das marés e a segunda é o horário da baixa mar. E lembra que esse horário é o momento do dia em que o mar vai estar mais baixo. Então as horas imediatamente antes e imediatamente depois são as de maré mais baixa e, portanto, mais propícias, por exemplo, para a formação de piscininhas naturais. E a gente tá chegando aqui num trecho um pouco mais tranquilo, que é a Areia Dourada. Um pedaço que é famoso por ter, assim, bastante marina. Tanto que a gente passa aqui, vira e mexe, aparece, assim, um monte de jet ski tudo junto. A gente até perguntou, né, se alugava pra passeio, essas coisas, e falaram que não, que é tudo particular. Ó pra aí, o negócio que eu falei aí, da manada de jet ski no seu habitat natural. Olha quanto, tudo junto. São praias, assim, já um pouco menos agitadas, turísticas do que as duas anteriores, né? E daí, de fim de semana até que tem bastante estrutura, tem, né, guarda-sol, barraquinha, mas de fim de semana já é bem mais vazio. Você não vai ter tanta facilidade de encontrar, assim, tantas opções na praia. Só que, se você for uma pessoa que nem eu, não prioriza tanto isso, assim, eu acho que aqui pode ser o lugar perfeito para você, assim como é para mim. Porque, na minha opinião, aqui tem o mar mais lindo de todas essas praias de Cabedelo. Eu sou apaixonada, eu gosto muito aqui, principalmente de Formosa. Então já tô deixando essa dica aí pra você. Bom, gente, estamos quase chegando no dique de Cabedelo. Essa praia aqui, se eu não me engano, se chama Ponta de Matos. E a próxima praia eu encontrei vários nomes diferentes para ela, mas aparentemente se chama Miramar. Ali atrás dá pra ver, né, o Grande Moinho Tambaú, que é um local meio famoso aqui da região. E essas praias aqui, elas ficam mais próximas do centro de Cabedelo, né, e do Forte de Santa Catarina, que é outro ponto turístico aqui de Cabedelo. Aí tinham falado pra gente que por aqui quase não tinha estrutura, que não tinha guarda-sol, mas vocês estão vendo aí que pelo menos de fim de semana tem sim um movimento, tem bastante família, guarda-sol. Uma padrãozinha também, assim, né?
salão enfumaçado, radiola de ficha, perfumes baratos, sedentos de sexo. Ó, avisaram pra gente, chegando aqui perto do dia, que não é muito aconselhável entrar no mar, que aparentemente ele é mais agitado e também mais fundo, e que me parece que aqui é meio que caminho pro porto, né, de Cabedelo, então pode passar também uns navios, enfim, desaconselharam nadar aqui nessa parte. Queimados pelo sol de todos continentes, em Cabedelo esses homens, doce decreto, é o porto final do dia passar as caravelas de Cabral, as caravelas de Cabral, as caravelas de Cabral. Em Cabedelo, soltar de canga e cordão, eu fui menina, dancei ciranda, brinquei de roda. Chegamos no dique de Cabedelo, onde o Rio Paraíba encontra com o mar. E aqui no dique a gente consegue ver direitinho de um lado, tchananã, o Rio Paraíba. E se a gente virar aqui para o outro lado, o mar. E olha aqui nesse trecho que interessante, dá pra ver certinho, né, o lugar onde as águas se encontram, né? De um lado, as águas um pouco mais escuras do rio, do outro lado, as águas do mar. Bom, galera, é isso aí. Depois de a gente ter caminhado juntos esses, acho que foram 12 quilômetros, se não me engano. Eu vou me despedir de vocês, deixando uma última dica / sugestão para quando vocês vierem aqui para Cabedelo. Você pode aproveitar o dia nas praias e no horário do pôr do sol aproveitar para ver o tal do pôr do sol na Praia do Jacaré, que também fica em Cabedelo e fica aqui bem pertinho. Para quem não sabe, tem um rolê assim bem inusitado que rola na Praia do Jacaré, que é uma praia fluvial, né, na margem do rio. Todo pôr do sol, o Jurandir dos Sax vai para um barco ali pro meio do rio e toca o bolero de Ravel enquanto o sol se põe ao fundo do Rio Paraíba. Eu vou confessar pra vocês que não foi assim, tipo, meu rolê favorito aqui em João Pessoa, uma coisa que eu repetiria várias vezes. Mas é aquele tipo de coisa que você tem que fazer pelo menos uma vez, sabe? Fora que realmente é muito bonito, né, ver o sol se pondo ali no Rio Paraíba. Então por hoje é isso. Muito obrigada pra você que me acompanhou até aqui. E me conta aqui embaixo qual que foi a praia que você mais gostou, qual que você ficou com mais vontade de conhecer. Ou se você já conhece Cabedelo, qual que é a sua favorita. Se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. E eu te vejo na próxima aventura. Tchau, tchau.